Roma nunca havia visto nada igual. Um imperador que tocava lira enquanto sua cidade ardia. Um filho que mandou assassinar a própria mãe e dormiu tranquilo na noite seguinte. Um homem que transformou o poder absoluto em licença absoluta para matar, destruir e se glorificar sem limite, sem culpa e sem remorso. Seu nome era Nero Cláudio César. E sua história é um dos retratos mais perturbadores que a humanidade já produziu sobre o que o poder faz com a mente humana. Nero nasceu em 37 d.C., filho de Agripina, a jovem, uma mulher de ambição tão fria e calculada que faria qualquer general romano parecer ingênuo. Quando o imperador Cláudio a desposou, ela manobrou com precisão cirúrgica. Convenceu-o a adotar Nero como herdeiro, preterindo o próprio filho biológico britânico. E quando Cláudio começou a reconsiderar a decisão, Agripina simplesmente o envenenou. Nero tinha 16 anos quando subiu ao trono. A mão que o colocou ali nunca pretendeu largá-lo. Os primeiros anos foram surpreendentemente estáveis. Sob a tutela do filósofo Sêneca e do general Burro, o jovem imperador governava com relativa moderação. Nero queria ser artista, ator, auriga. Queria os aplausos da multidão. E, acima de tudo, queria ser livre das amarras que sua mãe e a tradição romana impunham a ele. Agripina havia criado um monstro que logo escaparia ao seu controle. À medida que Nero consolidava seu poder, a influência da mãe tornou-se insuportável. Ela interferia em suas decisões, humilhava suas amantes, aparecia em reuniões de Estado como se fosse a verdadeira governante. Nero tentou primeiro o veneno, mas Agripina tomava antídotos regularmente. Então, tentou um barco com fundo falso projetado para afundar. Ela sobreviveu, nadando até a costa. A terceira tentativa foi direta. Enviou assassinos à sua vila. Quando o centurião levantou a espada, Agripina teria dito: "Fere o ventre que gerou Nero." Ela foi morta em 59 d.C. Nero tinha 22 anos. Mandou examinar o corpo da mãe friamente. Comentou sobre suas formas e foi jantar. Com a morte de Agripina, os últimos freios de Nero desapareceram. Repudiou sua esposa Otávia e a mandou executar, acusando-a falsamente de adultério. Casou-se com sua amante Popeia Sabina. Anos depois, numa explosão de raiva, chutou Popeia grávida com tanta violência que ela morreu. Nero chorou publicamente no funeral e a deificou. A loucura havia encontrado seu ritmo. Em julho de 64 d.C., um incêndio começou nos armazéns próximos ao Circo Máximo. Durante 9 dias, Roma queimou. 3 bairros foram completamente destruídos. 7 outros gravemente danificados. Centenas de milhares de pessoas perderam tudo. E Nero estava em Âncio, a 60 quilômetros de distância. A lenda diz que ele voltou a Roma, subiu a uma torre e tocou lira contemplando o incêndio, recitando versos sobre a queda de Troia. A imagem sobreviveu 2000 anos e é impossível ignorá-la. Nas cinzas ainda quentes de Roma, Nero começou a construir a Domus Aurea, o Palácio Dourado. Um complexo de proporções absurdas com lago artificial, salões giratórios e uma estátua de si mesmo com 30 metros de altura. Finalmente, começo a ser alojado como um ser humano, teria dito. Para financiar o projeto, taxou as províncias de forma extorsiva e confiscou fortunas de senadores inteiros. Precisando de um bode expiatório para o incêndio, Nero escolheu os cristãos. A perseguição foi de uma crueldade teatral que chocou até os romanos. Cristãos foram cobertos de peles de animais e lançados a cães. Foram crucificados. Foram queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais à noite. Entre as vítimas, segundo a tradição cristã, estavam os apóstolos Pedro e Paulo. O fim chegou da forma que todo tirano teme, pelo abandono gradual de todos. Em 68 d.C.,
As legiões se rebelaram. O Senado o declarou inimigo público. A guarda pretoriana o abandonou. Nero fugiu de Roma disfarçado. Quando soube que seria executado ao estilo antigo, nu, com a cabeça presa num garfo de ferro, decidiu se matar. Mas, mesmo diante da morte, hesitou, chorou, lamentou. Precisou que seu liberto guiasse a faca. Suas últimas palavras foram: "Que artista morre em mim." Nero morreu aos 31 anos. Sua morte foi recebida com júbilo pelas elites e com um genuíno luto pelas classes populares. Durante décadas, flores apareciam em seu túmulo. 3 impostores surgiram no Oriente, afirmando ser Nero ressuscitado. Ele foi o último da dinastia Júlio-Claudiana, a linhagem que governou Roma desde Augusto. Com ele, extinguiu-se uma era. O que ficou foi uma cidade sobre cinzas, um Senado traumatizado e uma pergunta que ecoa pelos séculos: o que acontece quando um homem sem limites recebe poder sem limites? Roma respondeu com Nero. E a resposta foi fogo.